O Brasil e a economia internacional. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Paulo Nogueira Batista Júnior, que é diretor executivo do Fundo Monetário Internacional, representa o Brasil e mais 8 países. Também participa dessa entrevista o jornalista Deraldo Goulart. Professor, eu que pedi aqui para o Deraldo repetir a pergunta que ele fez antes do bloco para que a gente tenha continuidade com a entrevista. Bom, de forma resumida, então, os BRICS, né, estão atingindo uma posição muito forte na economia mundial. A China superou o Japão, já é a segunda economia do mundo. E há uma perspectiva do Brasil, até 2016, se tornar a quinta economia do mundo. São factíveis esses números, esses dados? Há sempre muita incerteza sobre essas projeções, mas o fato é que o Brasil, dependendo do conceito de PIB que você adote, é a 8ª ou 9ª economia no mundo hoje. E tende a subir nesse ranking porque nós estamos crescendo mais do que a média mundial, mais que os países desenvolvidos, sobretudo, desde 2006, ano após ano. E a tendência parece que vai ser essa mesmo. Então o Brasil já está entre as 10 maiores economias do mundo, não só em termos de PIB, mas em termos de território, população, já há muito tempo que é, né? E agora também na reforma que foi concluída, foi negociada no final do ano passado, o Brasil passará a figurar, quando ela estiver em vigor, entre os 10 maiores acionistas ou cotistas do Fundo Monetário Internacional. Agora a questão, por exemplo, o Brasil houve nos últimos anos uma coisa que pouca gente acreditava que fosse possível de acontecer, uma desconcentração da renda, né? Uma redistribuição de renda, um processo de redistribuição de renda. Houve isso pelo efeito do salário mínimo, houve isso pelo efeito do nível de emprego, houve isso pela mudança de questão do mercado de trabalho. Então eu lhe pergunto, e houve uma ascensão muito grande da classe média, ela recebeu mais 32 milhões de pessoas na classe média. Quer dizer, isso dá uma certa consistência do Brasil perante o resto do mundo como um mercado internacional? Sem dúvida. E mais importante que essa consistência perante o resto do mundo é a consistência perante a própria sociedade brasileira, né? Porque nós já crescemos até mais do que estamos crescendo hoje no passado, na época da ditadura militar, mas sem redistribuição de renda, né? Na época se dizia, primeiro crescemos, depois distribuímos o bolo, né? Era o chavão que se dizia, que se usava. Não. O que nós estamos mostrando? Que é possível e até necessário crescer com distribuição de renda, né? Você resumiu bem os fatores que levaram a isso, né? Eu acrescentaria as políticas de transferência de renda, notadamente a Bolsa Família, a formalização do emprego, que ocorreu de maneira bastante acentuada e surpreendente até para mim. Eu não esperava que... Dizia-se muito, sem uma reforma estrutural do mercado de trabalho, da tributação, vai ser impossível formalizar as relações de trabalho no Brasil. E a verdade é que nós avançamos bastante nos últimos anos, sem ter feito grandes reformas estruturais aí nessa área, né? Pelo menos nada de tão importante quanto se dizia que era necessário, né? Então nós estamos fazendo um progresso considerável, sobretudo no combate à pobreza, na distribuição de renda e no fortalecimento da posição internacional do país, né? Com relação a essa perspectiva do Brasil, que o Deraldo mencionou, eu queria aqui que a gente nos confrontássemos com alguns dados importantes. Em 2009, a participação dos produtos básicos na pauta de exportações do Brasil era de 40%. Em 2010, essa participação se elevou para 45%, quer dizer, dos produtos básicos. Já a participação dos industrializados caiu de 44% em 2009 para 39% em 2010. Ou seja, o Brasil está caminhando para ser um típico exportador de matérias-primas. E como é que fica aquela grande palavra de ordem que é o valor agregado? Temos que sair em busca, como país emergente, de exportar maior valor, produtos com maior valor agregado. Como é que fica isso? Isso é um problema sério, é um problema importante que você está levantando. De fato, os produtos industrializados estão perdendo peso na nossa exportação, não por acaso. O que acontece é que, por fatores que escapam ao nosso controle, em parte, há uma demanda muito grande por commodities, provocada, por exemplo, pela China. E também nós descobrimos recursos naturais, petróleo, notadamente, em grande escala. Então nós estamos começando a sofrer de algo que é conhecido na literatura econômica, que é a maldição dos recursos naturais abundantes, também chamado de doença holandesa, um princípio de doença holandesa. Que aconteceu na Holanda com gás. Com gás, exatamente, por daí a expressão, mas aconteceu em vários outros países. E o Brasil tem que tomar muito cuidado com isso, eu acho que o governo está consciente disso,
porque nós não podemos permitir que esse avanço das nossas commodities, essa descoberta de recursos naturais, solape os produtos de maior valor agregado, como você diz, e a base industrial brasileira, que é uma base industrial bastante forte, foi construída com grande esforço da sociedade ao longo de várias décadas. Então, é claro que setores que não são mais competitivos estruturalmente não podem ser preservados, mas nós não podemos deixar que o setor de máquinas desapareça, que os setores industriais mais sofisticados sofram uma concorrência desleal, aquilo que nós estávamos falando antes, né? Então tem que haver uma política, existe já, mas tem que se aprofundar uma política que use os instrumentos, por exemplo, o BNDES, os instrumentos tributários, os instrumentos creditícios, os instrumentos de controle cambial, para evitar que haja uma regressão, né? Seria isso, uma regressão industrial perigosa para o país, porque commodities são muito voláteis. Hoje nós estamos bem, temos tempo de troca. Amanhã pode cair o preço. Amanhã os preços entram em colapso e nós perdemos a nossa economia diversificada. Isso não é admissível, acho que não vai acontecer, nem poderia acontecer. Né? Por exemplo, a China importa quase 50% da nossa soja. E quando o Brasil quer exportar, por exemplo, o óleo trabalhado, né? Como o óleo mesmo, não a soja, mas o óleo de soja, aí é tributado em 15%. Como é que poderia haver uma compensação para que... Enfim, a China não quer, né? Mas o Brasil poderia forçar uma negociação para que chegasse lá esse produto com o valor agregado. Eu não estou familiarizado com as relações bilaterais comerciais com a China, mas, assim, de uma maneira geral, eu diria o seguinte, todos os países, todos não, mas os países em desenvolvimento, tem sempre uma preocupação de favorecer a agregação de valor no território nacional e usa uma política tarifária para isso. Infelizmente, o Brasil, durante um certo período Collor, Fernando Henrique Cardoso, e mesmo no início do primeiro mandato do governo Lula, ficou muito preso ainda a certas teorias econômicas perigosas, ultraliberais, não tanto quanto alguns vizinhos nossos, felizmente, mas o Brasil embarcou por um caminho errado. E nós temos que restabelecer uma política comercial externa mais parecida talvez com a da China, sabe? Que sem descumprir os nossos compromissos internacionais com o Mercosul, com a OMC, né? Mas o Brasil, felizmente, não assinou ALCA, não assinou nenhum tratado de livre comércio tipo ALCA. Então nós temos uma margem de manobra comercial que, por exemplo, México, Peru, Chile não tem. E essa margem de manobra tem que ser usada, na minha opinião. Volto a dizer, estou falando aqui a título pessoal. Deve ser utilizada porque o que está em curso, além da guerra cambial, que o ministro Manteiga ressaltou ano passado, há uma guerra comercial que está começando. Por exemplo, os americanos, no contexto da política de estímulo contra a recessão, introduziram o Buy American Act, com parte das medidas de estímulo. O que é isso, senão o protecionismo? Nós temos que ter o Buy Brasil. Comprar aqui, preferencialmente, já temos, né? Já temos isso com vários programas de investimento que favorecem a compra de produtos produzidos no território nacional. E nós vamos ter que intensificar esse esforço com o devido cuidado para não favorecer distorções. Nós vamos ter que fazer isso também. Essa questão da desindustrialização do Brasil é uma coisa que chama muita atenção, porque além do câmbio, que é extremamente adverso, um real muito valorizado, prejudica as exportações do Brasil, e tem, inclusive, contribuído para fechar alguns setores. Alguns setores não aguentam a concorrência com esse câmbio que está aí e realmente fecham as portas. É a desindustrialização, como dizia Simonsen, né? O câmbio mata. Né? Então, e mata mesmo, o cara fecha a indústria dele, então é uma coisa extremamente perigosa. E, quer dizer, além da questão do câmbio, há a questão da taxa de juros. Quer dizer, o empresário brasileiro paga a maior taxa de juros do mundo, como o consumidor brasileiro também paga a maior taxa de juros do mundo. Só para a gente ter ideia, esse campeonato, né, entre aspas, aí, de taxa de juros, segundo dados divulgados pela imprensa nos últimos dias, com a taxa Selic de 11,25% ao ano, o Brasil figura como líder absoluto dos juros altos. O juro real do Brasil passa a ser de 5,5%. Em seguida vem a Austrália com 1,9%, a África do Sul com 1,8% positivo. A China tem juro real de 0,7%. E uma série de países cobra juros negativos, entre eles os Estados Unidos cobra menos 1,2%, quer dizer, em termos reais, descontada a inflação. A Rússia, menos 1%, a França, menos 0,8%, a Argentina, menos 0,9%. O que é que faz com que o Brasil ande na contramão de todo mundo quando se trata de taxa de juros?
É um problema crônico brasileiro, muito antigo, até não tão grave hoje quanto foi no passado. Mas o problema é que, embora a nossa taxa real de juros tenha caído nos últimos anos, os outros países, como você mesmo citou aí, tiveram, principalmente os países desenvolvidos, passaram a ter taxas próximas de zero, negativas em termos reais. Então o diferencial continua muito alto. Você citou o número da China, ela tem uma taxa real baixíssima. 0,7. Isso permite que a China tenha reservas de mais de 2 trilhões de dólares com um custo de carregamento aceitável. Que não é o nosso caso. O que impede o Brasil de ter uma taxa de juros real mais baixa? Isso é uma controvérsia antiga entre economistas. Eu acho que uma parte da explicação está, sim, no lado fiscal, que precisa Mas de um ele gasta ajustamento. muito, o governo gasta muito. É isso. Gasta muito. Tem um déficit fiscal que pressiona a demanda agregada, e aí o Banco Central é levado a tentar segurar a demanda com uma ênfase, apertando demais o freio monetário. Acho que parte da explicação é essa. Isso resolveria um resultado nominal zero nas contas públicas? Resolveria esse problema? Não, acho que não. Ajudaria, mas não resolveria. Acho que tem problemas também talvez de concepção econômica na condução da política monetária. Isso é mais controvertido. Na minha opinião pessoal, nós precisaríamos ter uma concepção mais flexível da política monetária. Por exemplo, se nós precisamos segurar a demanda, como precisamos agora, usar não só a política fiscal mais intensamente, mas também controle de crédito. O Banco Central está fazendo isso. Mas talvez tenha que intensificar. Prazo, essas coisas. Atua diretamente sobre o crédito para conter a demanda e não usa tanto a Selic. Que a Selic, além de provocar problemas cambiais, como você diz, provoca o custo da dívida, aumenta o custo da dívida. E afeta o tesouro. Né? E taxa de juro, ela ajuda a controlar a inflação? Que é um dos motes também da... Ajuda, porque você afeta o custo do crédito, portanto reduz a demanda de crédito e, portanto, a demanda de produtos. E por um lado, e por outro lado, tem um canal através do qual a taxa de juros rebaixa a inflação, que é a valorização cambial. Claro. O problema é que esse canal nós não podemos usar mais, porque nós já aumenta o juro, fortalece o real, aí você facilita as importações que chegam mais baratas aqui e ajuda a controlar a inflação. Todo mundo concorda, eu acho, que o Brasil não pode mais esperar que o controle da inflação se dê com valorização adicional do câmbio. Então a política monetária é eficaz? Juro, é eficaz? Mas é um custo. Ela produz o resultado, mas talvez a eficácia não seja tão alta, porque o custo que você paga, fiscal, de carregamento das reservas, cambial, é muito pesado. Né? A presidente Dilma, agora, tem dito que pretende diminuir, até o final do governo dela, a taxa de juros, com a inflação também, somando a inflação. Quer dizer, é possível chegar a quanto de juro no Brasil nesses próximos 4 anos? Uma taxa razoável? É difícil fazer, é um exercício de futurologia, né? Mas você pensa bem, eu não vejo nenhuma razão assim permanente para que o Brasil não possa ter em algum momento no futuro, não digo de já, claro, mas por que não uma taxa de juros real mais próxima dessas taxas de juros que países como o Brasil, de nível de desenvolvimento semelhante ao Brasil, praticam? O Elivaldo citou vários exemplos. Nós podíamos ter uma taxa real de juro básica, né? Não estou falando das taxas de aplicação do sistema financeiro, estou falando da taxa Selic. Por que uma taxa Selic de 5% em termos reais? Ou mais, como já tivemos no passado? Podemos ter uma taxa Selic mais próxima de zero, ainda que positiva. Né? Isso seria muito saudável do ponto de vista das contas públicas, do ponto de vista do carregamento das reservas, do ponto de vista do câmbio. Agora, para isso, você precisa organizar certas coisas. Precisa ter disciplina fiscal permanente. Nós temos resultados fiscais bastante bons, mas agora é um momento de reforçar essa parte. Acho que o governo tem dito isso, vai anunciar, acredito, em breve, um conjunto de medidas de austeridade fiscal. E acho que é importante fazer isso logo. Na minha opinião, o governo eleito, recém-impossado, tem que estar num ponto máximo de força política para fazer esse ajuste, que é sempre difícil. É difícil. Porque cortar gasto é gasto do governo, mas na outra ponta tem algum beneficiário do gasto que reclama, que pressiona. Tem poder de fogo, né? Tem poder de fogo. Se você quer aumentar impostos, talvez, não, acho que não é o caso, ou retirar isenções fiscais, tem alguém que perde. Então, todo ajuste fiscal é difícil, mas... necessário. Sabe o que é importante entender? É o seguinte, é que se o Estado tem um déficit grande,
ele fica, que não é o caso do Brasil, mas se deixar o déficit crescer, ele fica na dependência do mercado. Quem financia o déficit é o mercado financeiro, em última análise, que intermedia os fluxos de poupança para o setor público deficitário. E o Estado brasileiro, se quiser ser independente, não pode ser dependente de financiamento, a não ser de maneira moderada. Né? Deve ter um déficit moderado que financie investimentos e não gastos de custeio, que às vezes não são tão prioritários. Né? O senhor falou aí no custo, né? A questão, segundo dados do Banco Central, a dívida mobiliária federal, fora do Banco Central, atingiu a marca de 1,6 trilhão de reais em dezembro último, equivalente a 43,9%, quer dizer, quase 44% do PIB. Como é que fica o custo da dívida diante dessa tendência da elevação das taxas de juros, já que o aceno que o mercado faz aí é que esse meio ponto que se deu na taxa Selic vai continuar nos próximos meses, mais meio ponto, e vamos chegar ao ano aí com mais pelo menos 1,5 ponto de percentagem na alta taxa de juros, segundo a expectativa do mercado. Como é que o senhor vê esse impacto no custo de uma dívida que já é 43,9% do PIB? Elivaldo, você está levantando mais uma vez um problema muito importante. Eu espero que essa expectativa do mercado de sucessivos aumentos da taxa de juros não se confirme, porque seria muito desfavorável. Para que isso não se confirme, é importante que o governo mostre que tem outros instrumentos de controle da demanda agregada no país, que tem e que vai usá-los. Daí a minha insistência no ajuste fiscal, no controle do crédito diretamente, e inclusive no controle orientado especificamente dos bancos públicos. Porque os bancos públicos tiveram um papel fundamental na crise. Na saída da crise. Mas agora é um momento de mais contenção. Então, o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, tem que entrar num outro diapasão também, no meu entender. Sem prejudicar o financiamento dos investimentos prioritários. PAC, BNDES, Minha Casa Minha Vida, que são coisas fundamentais para o governo. Mas tem que ter um controle maior. Né? Mas se for por aí, 0,5% na próxima reunião do Copom, mais meio na outra. Isso vai levar o Brasil a atrair capital até da Lua, porque vai ser a taxa de juros completamente discrepante daquela que se vê no resto do mundo. E a Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo professor Paulo Nogueira Batista Júnior, diretor executivo do Fundo Monetário Internacional, o FMI, onde representa, além do Brasil, mais 8 países da América Latina: Colômbia, Equador, Guiana, Haiti, Panamá, República Dominicana, Suriname e Trinidad e Tobago. Agradecemos também a participação do jornalista Deraldo Goulart. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Até lá.